Olá pessoal, seguindo nosso comentário da leitura diária, hoje falaremos sobre o capítulo 17 e 18 de Atos. Você precisa estar lendo a Bíblia, não deixe de ler a Bíblia e fazer a sua devocional diária com Deus. É importante que você também faça a leitura da Bíblia. Logo após você pode ouvir o nosso comentário. Se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca o sininho para notificação e depois você dá lá o seu comentário. No capítulo 17, Paulo chega junto com Silas e Timóteo para Tessalônica, uma cidade ainda da Macedônia, grego Macedônia, né? E ele estava em Tessalônica e ele foi de novo às sinagogas. Nas sinagogas dos judeus, nessas cidades gregas, havia muitos gregos que frequentavam a sinagoga e ouviam a palavra, e alguns eram convertidos ao judaísmo. E Paulo, durante 3 sábados seguidos, ele falou de Jesus, mostrando que Jesus é o Cristo, que toda a convergência da lei de Deus para os judeus, toda a convergência da lei de Moisés era em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Que todo o propósito de Deus era que tudo convergisse em Jesus, e em Jesus é o Cristo, né? O Messias prometido. E durante 3 sábados ele discorreu na sinagoga sobre isso, né? Muitos gregos e judeus se converteram e compreenderam que Jesus é o Senhor e Salvador. Com isso, veja que quando Paulo vai para a sinagoga pregar, nessas cidades gregas havia os gentios lá, né? E com isso, com essa pregação de Paulo, houve ciúme entre os judeus. Por quê? Porque aquele povo que os cercava, aqueles gregos que os cercavam, e nós vamos perceber no texto que havia muita gente de alta posição. E é interessante notar nesses 2 capítulos que eles vão citar muito as mulheres de alta posição. Isso é uma forma que nós vemos a Bíblia, é uma percepção que nós vemos na Bíblia, que as mulheres, além de serem muito influentes na cultura daquela época, elas também influenciaram muito o crescimento do Evangelho. Então, os judeus da sinagoga que tinham a ascendência, tinham de alguma forma influência sobre o povo grego que mandava na cidade, começou a ter ciúme, porque muita gente acorreu para Jesus através da pregação de Paulo. O que eles fizeram? De novo, lembra quando eu falei para vocês que quando nós pregamos o Evangelho, nós vamos enfrentar muita resistência de coisas que vêm do interior do homem, dos sentimentos maus que acontecem no coração do homem. Busca de poder, dinheiro e muitas vezes inveja. No caso aqui, a inveja que eles tiveram, porque uma multidão afluiu para seguir a Paulo. E eles levantaram a multidão para ir contra Paulo e fizeram pegaram ele e não pegaram Paulo, criaram uma confusão, não acharam Paulo, foram para a casa de Jason, onde Paulo estava hospedado, arrancaram ele e levaram para o meio da cidade e acusaram ele de estar fazendo uma sedição contra César. Juntaram homens malandros, pessoas de baixa estirpe, segundo a Bíblia fala, e fizeram uma confusão, uma revolução e colocaram Paulo, não acharam Paulo, pegaram Jason, a pessoa que havia o hospedado. E com isso fizeram uma confusão danada, mas eles não conseguiram prender Paulo. Jason conseguiu sair da prisão pagando uma fiança, e com isso eles tiraram Paulo de Tessalônica e mandaram Paulo para Bereia, uma outra cidade próxima. Nós vamos ver depois, quando chegarmos no livro de Tessalonicenses, que a igreja de Tessalônica foi muito perseguida e eles ficaram bastante ansiosos pela volta de Jesus. E o livro de Tessalônica vai falar bastante, aí Paulo aproveita e fala bastante sobre a questão escatológica. Escatologia é o estudo dos últimos tempos, porque os irmãos de Tessalônica foram muito perseguidos. Quando ele chegou em Bereia, ele também foi para a sinagoga, só que os judeus de Bereia eram judeus estudiosos, e eles procuravam buscar na Bíblia, né, no caso na leitura das Sagradas Escrituras, tudo que Paulo falava. E lá, Paulo pregou bastante e eles receberam a palavra também. Dali, Paulo deixou Silas em Bereia e partiu. E partiu dali e foi para Atenas. Aí já está entrando no centro do coração do mundo grego. Em Atenas, ele começou a falar nas sinagogas e também no mercado. Quando ele começou a falar no mercado sobre Jesus e a salvação que está em Jesus e a ressurreição dos mortos através de Jesus, os filósofos gregos pegaram Paulo e falaram assim: você está falando de uma nova religião, então é muito importante para a gente que você venha no centro nervoso das nossas discussões, que era o aerópago,
Muitas das coisas que nós temos hoje nas nossas filosofias, que tem influência grega, foram faladas nesse tal desse Aerópago, que era um centro de discussão, né? É um plenário onde as pessoas falavam e discutiam. Levaram Paulo para o Aerópago. Aí Paulo abriu, e aí Paulo começou a falar para os gregos, usando aquilo que eu tenho falado para você, de que Deus, mesmo que não haja lei e nem a revelação da lei, Deus não se deixa dar testemunho. E Paulo começou a falar para eles: eu vejo que vocês são muito religiosos e servem aqui a muitos deuses, e vi até que vocês têm aqui um Deus desconhecido. E Paulo começou a falar: esse Deus desconhecido é o que eu estou falando para vocês. Esse Deus aqui que vocês não conhecem é o que eu prego. E falou: esse Deus que fez o céu e a terra, e através de um homem fez toda uma geração de pessoas, ele se mostra através da natureza, ele se dá testemunho de si mesmo. Porque vocês já perceberam isso? Que entre vocês tem filósofos aí que disseram assim: nesse Deus em que nos movemos e existimos. E esses mesmos filósofos de vocês, olha, Paulo está usando os textos poéticos dos gregos, diz assim, que dele nós somos gerações. Sim, nós somos geração. Aí Paulo falando para eles, e Paulo fala mais ainda: e vocês acham que se nós somos geração de um Deus, esse Deus se representa por ouro, prata, pedra? Não, ele fez os céus e a terra. Mas nesse tempo Deus resolve falar para vocês de forma direta, racional, como vocês são. Gregos, eles queriam ser racionais. E Deus abre, e Paulo fala: Deus então hoje está abrindo o entendimento de vocês para saberem que ele determinou um homem para trazer a justiça, e que no devido tempo ele vai julgar o mundo, e que vocês precisam se arrepender de andarem em injustiça. Olha o que Paulo fala: vocês precisam se arrepender, porque mesmo que a lei não chegou claramente para vocês, vocês sabem que estão andando em caminhos maus. E Paulo fala: e vai determinar um tempo em que Deus vai trazer a juízo todas as coisas e vai ressuscitar aqueles que crerem em Jesus. Quando ele ouviram a palavra ressurreição, eles ficaram meio perturbados, né? E alguns zombaram, outros fugiram, dizendo que outra hora eu ouvia Paulo. Mas o principal homem da cidade, que cuidava do Areópago, que era Dionísio, ele se converteu para a sua casa. Paulo ficou um tempo ainda em Atenas falando e pregando, mas dali ele foi saiu dali e foi para Caia, né? Dali, vou te olhar aqui o direitinho que ele vai chegar em Éfeso. Ele vai chegar, desculpa, em Éfeso não, Éfeso é o capítulo final a parte final do capítulo 18. Ele chega primeiro em Corinto. E em Corinto ele encontra Priscila e Áquila, dois judeus que saíram de Roma, porque ali já havia começado uma perseguição a judeus pelo Império Romano. E Cláudio disse assim: olha, Cláudio, o imperador, falou assim: todos os judeus têm que sair de Roma. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse, que isso já tinha sido profetizado, que o Império Romano começou a perseguição aos judeus, mas isso já estava profetizado também. Lá na frente, lá em Apocalipse, nós vamos ver isso aqui, dentro da sequência profética que Deus revelou a João, isso estava incluído. Mas, veja bem, quando ele chega em Corinto, ele encontra Priscila e Áquila. Só que antes, quando ele saiu lá de Bereia, ele recomendou a Silas e Timóteo que o encontrasse mais à frente. Só que eles não encontraram em Atenas, eles só foram encontrar Paulo em Corinto. Em Corinto ele encontrou Priscila e Áquila, enquanto Timóteo e Silas não chegavam, eles se ocuparam aí Paulo se ocupou. Ele mesmo, né? Inclusive ele vai citar isso na carta quando ele escreve a Corinto. Ele mesmo se ocupou de trabalhar e ganhar o seu dinheiro. E aí Paulo trabalhou junto com Priscila e Áquila, porque tiveram uma afinidade, porque faziam a mesma coisa, que eram fazedores de tendas, né? Então eles foram trabalhar juntos e fazer tendas. Nesse ínter, eu acho que Paulo conversou muito com Priscila e Áquila e refinou o conhecimento deles em relação à lei e mostrou Jesus para eles, de forma que Priscila e Áquila passaram a ser pessoas, pastores da igreja durante um bom tempo, né? Homens foi um casal muito proeminente e que pregou muita palavra. Eu vejo que esse tempo que Paulo ficou em Coríntios, ele fez com que Priscila e Áquila crescessem. Observem que quando a Bíblia ele cita primeiro Priscila, o nome da mulher vem na frente do homem. Vejam como as sutilezas de Deus e valorização da mulher são feitas, né? E ali Paulo anunciou Jesus. Quando Timóteo e Silas chegam, Paulo se ocupa.
me parece que aí ele já tem recurso financeiro para sustentar e não precisa mais trabalhar, ele se ocupa da palavra e se entrega à palavra. Ali em Corinto também os judeus novamente com ciúmes fazem uma confusão, só que dessa vez o Império Romano não cai na deles, porque o encarregado da ordem, que era Galho, né, procônsul ali daquela região da Acaia, que é a parte grega, né, ele falou assim: se vocês querem cuidar de coisas religiosas, se fosse algum crime, alguma coisa concernente à lei, eu poderia cuidar, mas essa questão religiosa, vocês se viram entre vocês. Os judeus ficaram muito chateados, né, e começaram a espancar o próprio principal da sinagoga, a sinagoga deles. Mas mesmo assim, Galho, que era o procônsul, não se ligou. Aí Paulo resolveu, em Corinto, né, pela ordem do Espírito Santo, ficou 1 ano e meio pregando o evangelho, porque a Bíblia fala que ele tinha muito povo ali. Aí depois Paulo deixou ali, se eu não me engano, a impressão que dá no texto aqui ficou ali Silas e Timóteo. Ele pegou Priscila e Áquila e saiu dali e foi até Éfeso. Em Éfeso ele não ficou muito tempo em Éfeso, mas deixou Priscila e Áquila. Saiu dali e voltou para Antioquia, de onde ele tinha primeiro começado o trabalho, a igreja mãe, onde ele ficou um bom tempo ali sendo formado na palavra de Deus. Só que em Éfeso ficou Priscila e Áquila, e ali apareceu Apolo, um homem que conhecia a lei, que tinha vislumbre de Jesus na lei. Olha como Deus faz, hein? O Espírito Santo estava trabalhando no coração de Apolo mesmo, sem ele conhecer os discípulos e os apóstolos. Ele só conhecia o batismo de João, e o batismo de João era suficiente, João Batista era o suficiente para ele ter visto Jesus na lei. Aí Priscila e Áquila pegou ele, mostrou tudo que Deus tem feito, mostrou o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, como Deus se revelou todo aquele tempo no Espírito Santo, e mostrou Jesus. Apolo se converteu e passou a pregar Jesus ousadamente. Deus abençoe, meus irmãos, Deus possa acrescentar essa palavra e seguimos na leitura da Bíblia. Não desanime, se esforça, né, para que nós possamos aprender cada vez mais na palavra de Deus. Jesus possa acrescentar a palavra em nome de Jesus.